Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que Deus nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila na presença dEle. Queridos, que ano foi esse, hein? Que ano foi esse? Esse é o tema, né, que nós estaremos discutindo hoje à noite, falando um pouquinho hoje à noite. É um artigo escrito pelo pastor Carlos Eduardo Macedo Costa, e ele é um artigo da Visão Missionária do 4º trimestre. Como todo sábado nós fazemos, nós estudamos os artigos da revista Visão Missionária, da União Feminina Missionária Batista do Brasil, e o tema de hoje é um tema muito interessante, né? Que ano foi esse? É escrito pelo pastor Cláudio Eduardo de Macedo Costa. O ano de 2020 foi um ano atípico, né? Nós estamos aí na eleição da nova diretoria já 2021 da nossa igreja, e nós falamos, esse foi um ano atípico, onde a diretoria de 2020 não teve como atuar muito, né? Porque a igreja estava boa parte do tempo fechada. Os templos começaram a abrir agora, né? E nós louvamos a Deus por todas as coisas. Então, de janeiro até agora, o ano passou assim, voando, né? Outro dia era janeiro e agora nós já estamos em novembro. Nós costumamos brincar com o nosso neto. Olha, faltam quantos dias para os avós estarem aí, né? E ele fica contando. E a semana passada, esses dias aí, nós contamos os dias, ele disse: vovó, só falta 45 dias. Né? Como o tempo passa rápido, como o tempo passou voando. E agora nós já estamos nos preparando, queridos, para mais um ano que se inicia. Não sabemos como ele vai ser, mas as pretensões, né, nós temos de que seja um ano maravilhoso na presença do nosso Deus. Então, este ano de 2020, o autor o pastor Cláudio Eduardo, Paulo, não, tira Paulo daqui, né? O pastor Cláudio Eduardo, ele diz o seguinte, que esse ano foi marcado por muitas coisas ruins, como calamidade mundial, na área da saúde. Nós tivemos um aumento substancial do desemprego, nós tivemos muitas mortes, inclusive de amigos, de pessoas conhecidas e queridas por nós e que faziam parte do nosso círculo de amizade. Mas também neste ano nós vimos muitas coisas boas acontecendo. A solidariedade se espalhou pelo mundo, as pessoas se juntaram para fazer o bem, a igreja precisou se reinventar, né? E se é que nós podemos usar essa palavra, como diz o pastor, os cristãos foram impedidos de se reunirem no templo, né? Mas nós estamos firmes no Senhor, reunidos em nossos lares, e nós já estudamos sobre isso, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então a igreja continuou viva, continuou adorando, continuou exaltando ao nosso Deus e utilizando daquilo que nós temos em nossas mãos, que são as tecnologias digitais. E nós nos utilizamos delas para estarmos propagando o reino de Deus. Então as celebrações chegaram aos lares mais distantes, mais remotos, né? As celebrações do culto ao Senhor, a mensagem de Deus alcançou inúmeras famílias, diversas vidas. Então a Igreja do Senhor, ela não parou, né? Nada parou no meio do povo de Deus. Nós continuamos cumprindo a missão. E qual é a nossa missão? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, mesmo em meio à calamidade, nós não perdemos a oportunidade de anunciar Jesus Cristo, que é o que nós estamos fazendo também aqui hoje à noite, né? Nós nos utilizamos daquilo que nós temos em nossas mãos. Então, tanto a minha vida é utilizada, quanto a vida do pastor Robson, quanto a vida da irmã Jéssica, quanto a sua vida, na transformação de vidas, né? Na propagação da palavra do reino de Deus, na multiplicação desta mensagem para que ela chegue a vários e vários lares. Então, o pastor Costa, ele diz o seguinte, que enquanto ele estava
escrevendo esse texto, veio à sua memória levantar motivos de gratidão, que ele não ia se ater às coisas ruins que aconteceram, mas que ele levantaria motivos de gratidão para adorar ao Senhor, para agradecer ao Senhor. Então ele disse que veio à mente dele o hino do número 329 do cantor cristão, que tem assim: conta as bênçãos, né? Conta as bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu queria que você parasse um pouquinho agora, tá? E pensasse. Pense um pouquinho. É possível, neste ano de 2020, nós contarmos e cantarmos as maravilhas do Senhor? Para um pouquinho. Pensa no que foi que Deus fez na sua vida e através da sua vida durante todo este ano de 2020. Desde janeiro até agora, Deus tem operado e tem feito na sua vida maravilhas. E o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez de bom para você? Quais foram as coisas que você pode agradecer ao Senhor? Por quais coisas você pode dizer assim: louvado seja o nome do Senhor? Então, o pastor disse que ele não vai entrar aqui nas questões relativas à origem do mal, né? Pois esse já é um tema que foi discutido durante todo o ano, tem sido discutido também na televisão, a questão do novo, de uma nova onda, mas isso aí não faz parte dos objetivos do estudo de hoje. O objetivo de hoje é nós compreendermos, né? E percebermos que nós não podemos deixar de agradecer a Deus. O mal, queridos, ele existe. O mal, ele existe, nós podemos ser atingidos por ele, e a maneira como nos comportamos é que fará a diferença. A maneira como nós lidamos com as situações da vida é que faz a diferença. E é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje, porque coisas ruins, elas podem acontecer com todos. Enfermidades, elas podem vir sobre todas as pessoas. Calamidades podem vir sobre todos. Dor, sofrimento, perdas, pode sim sobrevir a todas as pessoas. Mas a diferença que faz, a diferença está no como nós lidamos com as situações que não são previsíveis, que não foram previstas por nós, que nós não esperávamos, mas que sobreveio sobre as nossas vidas. Como nós lidamos com essas situações, fará toda a diferença. Então, independente das circunstâncias que nos cercam, nós precisamos estar preparados para as adversidades da vida. Independente de nós estarmos gozando das bênçãos do Senhor, de sermos pessoas abastadas, felizes, saudáveis, nós precisamos estarmos preparados para as adversidades da vida, para as coisas que são, como nós falamos, né? Vêm sobre nós como surpresas. São as adversidades, muitas vezes nós não estamos preparados para elas, mas elas nos alcançam e acabam nos machucando, fazem com que sintamos dor, que sintamos sofrimento. E essas calamidades, essas adversidades, muitas vezes, elas deixam marcas, elas deixam cicatrizes e muitas vezes nos aprisionam de tal forma que nós não conseguimos ver nada de bom. E é nesta hora, é justamente neste momento que nós podemos contemplar a companhia daquele que prometeu que nunca nos deixaria só. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele, quando estava para subir aos céus, ele disse assim: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar com vocês um Consolador, o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que é um Espírito de consolo, de conforto, que nos traz alegria, que nos traz paz, mesmo em meio às adversidades. Então é nessa hora, são nos momentos difíceis, que nós podemos contemplar a companhia de Deus.
a presença constante de Deus em nossas vidas e sabendo que Deus nunca nos deixa sós. Então, nosso texto áureo, ele se encontra num livro muito conhecido, de um personagem muito conhecido, temas de histórias, desenhos animados, mensagens e mais mensagens na Igreja do Senhor, que é o livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1. Esse é o nosso texto áureo. A Bíblia nos diz assim: olha, na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era um homem bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó, capítulo 1, versículo 1. E aí o pastor Costa fala o seguinte, que relendo o livro de Jó, ele pôde observar uma grande similaridade entre a história de Jó e a história que nós estamos vivendo em nossos dias, que nós estamos vivendo nestes dias. Então, por isso, o pastor Costa ele nos convida a fazermos uma caminhada pelo livro de Jó e a começar pelo cartão postal, o seu cartão de visita, onde a palavra de Deus apresenta Jó como um homem íntegro, como um homem justo, como um homem bom, como um homem honesto, um homem que teme a Deus e que evita o mal. A Bíblia nos diz, algumas traduções falam que evitava, se desviava do mal. Então Jó procurava se desviar do mal. Jó procurava não fazer nada que fosse errado, que fosse contrário à vontade de Deus. E é nesse livro de Jó que nós estaremos caminhando agora à noite, estudando um pouquinho sobre a bondade de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre o zelo de Deus, e refletindo sobre o ano de 2020. Que ano, hein? Que ano! Mais um ano que a gente pôde sentir de forma intensa o cuidado e a presença de Deus em nossas vidas. Então, o pastor Costa começa dizendo o seguinte, que esse ano foi um ano da bondade. Foi um ano que nós vimos assim as pessoas sendo solidárias, as pessoas tendo compaixão umas pelas outras, tendo empatia, se colocando no lugar do outro. Então, em uma sociedade corrompida, onde a maldade normalmente é regra, a bondade ela se destaca como exceção. A diferença entre os nossos dias e o passado é a velocidade com que as informações se multiplicam, É a velocidade com que essas informações chegam até nós. Mas tanto no tempo de outrora como no tempo de hoje, o homem é mau, O homem é corrupto, o homem se desvia mesmo da presença de Deus. E a bondade, ela é uma exceção. A bondade, a honestidade, a bondade, quando acontece, queridos, é algo assim que chama a atenção das pessoas. E a diferença entre o passado e agora está justamente na forma como as informações chegam até nós, que antigamente eram por cartas, Às vezes a pé, que ia transmitindo as informações, então às vezes demorava 1 ano, 2, 3 para se chegar em um determinado lugar uma informação. E hoje nós, com as tecnologias digitais de comunicação e informação, nós estamos aí com as informações chegando à velocidade da luz. Então estamos sendo sobrecarregados de informações e algumas dessas informações são inúteis. E muitas vezes nós somos levados por um conformismo irracional, Nós nos conformamos diante da situação de maldade em que está o nosso tempo. Quando se ouvia falar de alguém que tirou a vida de alguém, antes era uma surpresa e hoje a gente está assistindo a televisão achando aquilo ali como se fosse a coisa mais natural, mais normal do mundo. Então pensar na bondade, no que é bom, é pensar em atitudes de uma pessoa em relação ao outro ou a uma coletividade. Ser bom deveria ser regra nas características daquele que se dizem filhos e filhas de Deus. Daqueles que têm o privilégio de chamar Deus de Pai,
de criador. Jó tinha essas características. Isso fazia parte do seu caráter, da sua integridade. Jó não era interesseiro ou tinha moeda de troca ou de barganha para com Deus. Alguém poderia dizer assim: tendo tanta fartura e riqueza, é fácil ser bom, né? É fácil ser íntegro, é fácil ser honesto, porque não está passando por dificuldades. Ou melhor, Satanás disse isso para Deus: olha, Deus, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Será que não é porque você dá tanto para ele que ele teme a você? Então, queridos, o autor ele diz o seguinte, que a característica do crente, do cristão, daqueles que são chamados filhos de Deus, deve ser as características de Deus: bondade, honestidade, amor, né? E isso é que deve permear as nossas vidas. E um exemplo que nós temos com relação à questão da corrupção do mundo e como a bondade, a honestidade se destaca no mundo em que vivemos, foi algo que aconteceu conosco, né, esta semana. Nós fomos em uma lanchonete lanchar e Jéssica passou o cartão e digitou a senha 2 vezes errada. Aí eu falei assim: filhinha, se você passar a terceira vez, vai bloquear o seu cartão. Passa no meu. Né? E aí ela foi e passou o cartão dela pagando o lanche. Mas quando nós estávamos saindo de Itabuna, ela foi conferir o saldo do cartão. E acredite, foi debitado do cartão o valor que ela tinha passado. Então nós retornamos na lanchonete, conversamos com a moça, nós falamos: olha, você lembra? Eu passei o cartão, Jéssica falou: olha, eu passei o cartão aqui 2 vezes, aí digitei a senha errado. Aí a gente passou o cartão da mamãe e só que aí debitou do cartão de minha mãe e debitou do meu cartão. A moça devolveu o dinheiro. Ela fez: tá tudo certo, tudo bem, eu vou devolver o dinheiro de vocês. E aí ela devolveu o dinheiro. Só que quando foi à noite, né? À noite não, no outro dia, nós tivemos que retornar em Itabuna novamente. Nós estamos fazendo alguns exames, nós tivemos que retornar novamente em Itabuna. Então era mais ou menos umas 10 horas, Jéssica me liga e falou: mamãe, olha, o cartão devolveu o dinheiro. O banco devolveu o dinheiro que tinha saído do cartão. Aí eu falei assim: devolveu? Ela fez: devolveu. Então a gente vai na loja e devolve o dinheiro. Só que ela ligou para a moça da loja e falou: olha, minha mãe vai passar aí, da lanchonete, né? Ligou para a moça da lanchonete e falou: minha mãe vai passar aí e vai devolver o dinheiro porque o banco estornou o dinheiro. Ele devolveu o dinheiro para minha conta. E aí nós fomos lá. Queridos, a moça falou assim: olha, isso é muito difícil de acontecer. Olha, eu tô vendo isso aqui. É muito difícil acontecer. Vocês são muito honestos, porque não é normal isso acontecer. Aí eu ainda briguei com ela, falei: não é questão de sermos honestos, nós somos crentes. Aí ela fez: eu sabia que tinha que ter alguma coisa diferente para vocês virem aqui devolver esse dinheiro. Então, é uma coisa assim que deve ser natural das nossas vidas, né? Nós precisamos ser honestos, e ela ficou boquiaberta com a honestidade de nós termos saído e devolvido o dinheiro na lanchonete. Então, o que acontece? Por que ela ficou boquiaberta? Por que ela ficou abismada? Porque não é algo que acontece todos os dias. Foi isso que ela afirmou: olha, isso é incomum, isso não é algo que acontece todos os dias. Então Jó tinha, queridos, essa característica de bondade, de honestidade. A Bíblia nos diz e faz questão de afirmar, logo no primeiro versículo, que Jó era um homem íntegro, um homem bom, um homem que temia a Deus, um homem que procurava se desviar do mal. E Satanás, ele questiona, como muitas vezes nós somos questionados. Talvez a gente imagine assim, que uma pessoa seja boa, seja honesta, porque tem sobrando. Não é. É porque a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas nos faz agir de forma diferente. Então Satanás, ele questiona, como muitos questionam, em relação à bondade,
a honestidade. Satanás questionou, ele perguntou, olha, Senhor, será que não é por interesse que Jó te teme? Isso está escrito no versículo 9, né? No capítulo 1, versículo 9, quando Satanás questiona Deus e diz, olha, Jó te teme, eu acho, viu, Senhor? E lançou aquela sementinha da dúvida, que ele faz isso porque você o abençoa, porque você faz com que a vida dele seja fácil, porque a Bíblia nos diz que Jó era um homem abastado, que Jó era um homem rico, não só rico de filhos, né, da sua família, mas rico materialmente falando. Então, Jó, depois disso, perdeu todos os seus bens. A Bíblia nos diz aí, se você for lendo o livro de Jó, é uma história bem conhecida, a gente não vai estar falando aqui o capítulo inteiro, porque o livro de Jó é grande, né? Mas a história de Jó é o seguinte, que Jó, a Bíblia nos diz que Jó perdeu todos os seus bens materiais, os seus negócios foram roubados, destruídos, Jó perdeu os seus filhos, né? A sua família lá foi atacada. E uma doença começou agora a tomar conta do seu corpo, a destruir totalmente, né, o seu corpo. A Bíblia nos diz que Jó tirava com cacos as crostas, as feridas da sua pele, do seu corpo. Então, isso trazia o quê? Muita dor, muito sofrimento, porque não era apenas um sofrimento emocional, um sofrimento psicológico, mas também, queridos, sofrimento em relação aos seus bens que foram perdidos, com relação à sua saúde que foi tirada. E a Bíblia nos diz que todas as vezes que acontecia alguma coisa, já dizia o seguinte, olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, todos os momentos, Jó agradecia a Deus. Então, uma pergunta que é constante nesse caso, como pode alguém tão bom estar sofrendo tanto? Como pode alguém que a Bíblia nos diz que era temente a Deus, que se desviava do mal, que procurava andar retamente, andar pelos caminhos do Senhor, que orava as madrugadas pelos seus filhos, que intercedia pela sua família, que era dizimista? Como pode uma pessoa assim passar por tanto sofrimento, por tantas circunstâncias? Ver os seus filhos morrerem, ver as suas fazendas serem destruídas, ver a sua saúde sendo tirada, quando sua própria mulher diz, olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Então, Jó, em momento algum, a Bíblia nos diz que Jó falou mal contra Deus, que Jó murmurou contra Deus. Muito pelo contrário, Jó continuou sendo íntegro, continuou sendo honesto, continuou sendo bom, continuou temente a Deus e continuou se desviando do mal. Então, quanta dor e sofrimento nós tivemos no ano de 2020? Não foram poucas as dores e os sofrimentos que eu e você passamos neste ano. Questões psicológicas, né? A questão de não poder se despedir das pessoas queridas, das pessoas amadas, não poder estar junto com a nossa família, mesmo tendo um ente enfermo, a gente ter que ficar distante por conta desse isolamento social. Questão de perdas financeiras também, que muitos tiveram essa questão das finanças sendo abalada durante esse ano de 2020. Como foi difícil. Mas, queridos, nós continuamos firmes na nossa fé. Porque Deus, Ele é Deus, independente das circunstâncias. Tem um hino que se canta muito na igreja, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, né? E Ele continua sendo Deus, porque o nosso Deus é Deus, independente das circunstâncias pelas quais eu e você passamos. Então Deus, Ele é Deus, é Senhor das nossas vidas e nós precisamos louvar, engrandecer o seu nome, independente das circunstâncias, dos momentos pelos quais nós passamos, sejam eles bons ou ruins. Então o salmista, no Salmo 103, versículo 2, diz assim: com todo o meu ser
que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Essa, querido, deve ser a nossa oração. Que com todo o nosso ser, com todo o meu ser, com todo o seu ser, que nós louvemos a Deus e nós não nos esqueçamos de agradecer, de contar as bênçãos, os cuidados de Deus para com as nossas vidas. O ano está difícil. Como Jó, nós podemos observar os nossos amigos que se achegaram sem palavras, muitas vezes de mãos vazias, mas com o coração cheio de amor, transbordante de carinho, de compaixão, de uma mensagem, de uma ligação que chegava até nós pelo WhatsApp, de um versículo bíblico, né? Quantos amigos que choraram a nossa dor, que não puderam estar nos abraçando, mas que choraram em seus lares, que sentiram o mesmo que nós e estiveram ao nosso lado. Porque estar ao nosso lado não quer dizer só estar fisicamente ao nosso lado, mas estar ao nosso lado intercedendo a Deus, orando pelas nossas vidas, nos sustentando em oração. Então, muitos amigos que choraram a nossa dor, que estiveram ao nosso lado. Então, o pastor diz aqui que ele é grato a Deus pela bondade dos amigos, pelas amigas que ele teve na caminhada, e essa deve também ser a nossa gratidão a Deus, pelas pessoas que Deus colocou em nossas vidas, para dar um telefonema naquele momento que a gente estava mais precisando, para mandar um versículo bíblico de fortaleza, de confiança no Senhor, para animar e enaltecer um pouquinho o nosso ânimo, né? Nos fazer crescer o nosso ânimo. Então, muitos dos nossos amigos, muitas das pessoas que Deus colocou ao nosso lado, nos ajudaram a carregar o fardo que muitas vezes foi pesado sobre nós. Nós somos gratos a Deus, pois a sua bondade, ela é infinita, ela nos alcançou e em momento algum nós estivemos só. Porque, como o salmista diz, queridos, que todo o nosso ser seja grato ao Senhor, que todo o nosso ser louve ao Senhor, que todo o nosso ser não se esqueça de nenhuma das bênçãos do Senhor, do cuidado que Deus teve para comigo e para com você durante todo este ano, da presença de Deus constante em nossas vidas, porque como Cristo nos falou, Ele não nos deixa sós. O Senhor está ao nosso lado, o seu Santo Espírito está em nossas vidas, nos sustentando e fortalecendo. Então, Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. Então, Jeremias, ele diz assim, olha, o amor de Deus, ele é infinito. O amor de Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. O amor de Deus não tem tamanho. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Para que todos aqueles que crescem no seu nome, que buscassem a sua face, tivessem a vida eterna. Então Deus nos ama. O seu amor para conosco, ele é infinito. A sua bondade é infinita. E esse amor e essa bondade, a Bíblia nos diz, se renovam todos os dias. Todos os dias. Eu imagino um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, que zela por nós, que tenha aquela paciência quando a gente muitas vezes questiona Ele, quando a gente muitas vezes reclama, tá chovendo, a gente reclama da chuva, tá fazendo sol, a gente reclama do calor, e aí a gente reclama de tudo, e esse Deus paciente, filhinho, olha, eu sei todas as coisas, eu sei, eu tô vendo além, né? Então, Deus, ele tem todo um cuidado, todo um amor para conosco.
Então nós, queridos, devemos ser gratos a essa fonte inesgotável de amor. E Jó tinha essa convicção. Jó tinha essa convicção da presença constante de Deus na sua vida, da sua bondade em sua vida, e por isso Jó não ousou blasfemar contra Deus. Jó esteve mesmo diante de todas as circunstâncias, mesmo quando questionado pelas pessoas que o cercavam, o acusavam, olha, você está passando por isso porque você pecou contra Deus. Então, mesmo assim, a Bíblia nos diz que Jó, no capítulo 2, versículo 10, a Bíblia nos afirma o seguinte, que assim, apesar de tudo, Jó não pecou. Jó não disse uma palavra que fosse contra Deus. E você? Como tem sido a sua vida? Como foi esse ano para você? Você teve a convicção, a certeza do cuidado de Deus? Você pôde sentir essa bondade de Deus se renovando a cada dia na sua vida? Ou você blasfemou, murmurou contra Deus, deixou de sentir o prazer de congregar, de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, buscando a face de Deus, porque questionou a Deus o ano que se passou? Passou. Graças a Deus, a igreja do Senhor está voltando a congregar, a igreja do Senhor está voltando ali a ter seus cultos no templo, e mesmo diante das dificuldades, a certeza do cuidado de Deus constante para as nossas vidas nos faz sentir prazer em estar na casa do Senhor. Terça, quinta e domingo, 7 da noite. Terça, 19h30, quinta, né? E domingo às 19h30. É muito bom adorar o Senhor, é muito bom estar na casa do Senhor, em coinonia com os nossos irmãos e em coinonia com o nosso Deus. E muitas vezes, muitas pessoas acabaram se acomodando, acabaram diante das dificuldades, dos intempéries da vida, dos problemas pelos quais passou, que a sua vida foi assolada durante o ano 2020, muitas pessoas deixaram de buscar a face de Deus. Mas muitos servos do Senhor, nós louvamos a Deus por isso, tiveram a sua fé renovada, fortalecida, e fizeram como Jó, buscaram a face de Deus, buscaram se desviar do mal e foram gratos a Deus por todas as coisas, na ciência de que Deus estava ao seu lado. Diga, pastor. Um dos nossos colegas, colega nosso, numa das suas publicações e reflexões, ele disse que o sistema do mundo estava, de certa forma, treinando a igreja para que ela ficasse em casa. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo nessa oportunidade, aliás, ouvindo a irmã Paulina, né? E agora o pastor Robson aqui dando uma pitadazinha, muito cuidado com isso, porque na ocasião nós apenas lemos a informação e não tomamos desta forma por conta que estamos numa pandemia. Mas já estamos saindo, já estamos tendo a oportunidade de 3 cultos por semana, terça, quinta e domingo, e eu não acredito que você foi treinado pelo sistema do mundo para abandonar ao Senhor o seu trabalho, a sua obra, a obra da comunhão, da evangelização, para ficar em casa. Então, vença esse conforto, vença essa vontade de permanecer no aconchego do lar, ou até mesmo em outros lugares, e volte como Jó, né? Um homem diferenciado na sua geração. Na terra de Uz, Deus encontra um homem reto, íntegro e temente a Deus. Então a Bíblia nos diz em Jó, capítulo 2, versículo 10, que assim, apesar de tudo, de perder a família, né, os seus filhos, de perder os seus bens, de perder a sua saúde, Jó não pecou, nem disse uma palavra sequer contra Deus. Que eu e você possamos ser como Jó, servos fiéis, tementes a Deus, e que procuremos nos desviar do mal, e que tenhamos ciência de que, independente das circunstâncias, Deus é Deus, e Ele está ao meu lado e ao seu lado em
todos os momentos, nos fortalecendo, renovando as nossas forças. Não foi fácil para Jó. Imagine uma pessoa tirar feridas, as crostas das feridas com cacos, porque a Bíblia nos diz que os cachorros lambiam as feridas de Jó, né? Então, não foi algo bom, não foi algo confortável, foi uma dor extrema, uma dor na alma, uma dor no físico, uma dor no psicológico, porque Satanás investiu em todas as áreas contra a vida de Jó. Eu não sei qual é a área que você tem sofrido a pressão do inimigo. Eu não sei qual é a área da sua vida que Satanás tem colocado um dedinho para machucar a sua ferida. Mas eu sei, com certeza absoluta, de que Deus, Ele está ao nosso lado, Ele está à nossa disposição. E que possamos fazer como Jó, adorar o Senhor. Olha, foi Deus que deu, foi Deus que tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então que possamos dizer que Deus, Ele é bendito, que Deus, Ele é maravilhoso, que Deus é bondoso, independente das circunstâncias. E que possamos sentir prazer, queridos, em estar na casa do Senhor. Eu costumo dizer que a igreja é o lugar mais seguro para a gente estar nesse momento de pandemia. Você vai no hospital, não é tanta segurança. Você vai no consultório, você não tem tanta segurança, é um ambiente fechado, muitas pessoas às vezes sem máscara, naquele ambiente pequeno. Mas a igreja do Senhor tem tido todo o cuidado. A igreja do Senhor tem tido todo um zelo pela sua vida, pela nossa vida. Então que possamos sentir o prazer de retornarmos à casa do Senhor, de adorarmos a este Deus. Porque este ano, o autor nos afirma aqui, que este ano de 2020 foi um ano de buscarmos mais e mais a Deus. Foi um ano de buscarmos a presença do Senhor. Como foi difícil não podermos estar juntos na congregação, né? Foi difícil, foi triste, foi doloroso, afetou o nosso psicológico, né? Eu estava já agoniada, eu falava, olha, a gente tem que cultuar mesmo, adorar. E como o pastor disse, o sistema do mundo tem procurado fazer com que a igreja do Senhor se acomode em casa. Mas a Bíblia nos diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E esse isolamento social que nós vivemos nos levou a uma reflexão sobre o que é realmente importante, sobre o que é realmente essencial para as nossas vidas. Então, estarmos juntos celebrando ao Senhor fez muita falta. Como nós falamos, algumas pessoas acabaram se acomodando, acabaram ficando em casa, acabaram perdendo a fé. Mas, queridos, muitos, e a maioria, eu louvo a Deus por isso, né? A maioria, apesar de não estar com as atividades eclesiásticas ali na igreja, no templo, no ativismo do dia a dia, das mulheres cantando, dos jovens ali fazendo peças, teatros, as coreografias da MCM, né? Apesar de nós não estarmos naquele agito da igreja, nós sentimos sim o calor, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e a igreja do Senhor cultuou em casa. Então o calor da emoção, daquele louvor junto com a congregação, que parece um pedacinho do céu, né? Quando a gente vai para a igreja, que o louvor ali está em sintonia com Deus. Quando o pastor está pregando, que parece que alguém contou alguma coisa para o pastor, que a mensagem fala direto aos nossos corações, né? Essas mensagens, elas são edificantes para as nossas vidas, elas são transformadoras. E aí vem, e agora o que fazer? Né? Já que a igreja ficou desse jeito, sem poder congregar fisicamente, o que fazer? Aí a Bíblia, querido, nos dá uma resposta. Ela diz o seguinte, que Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios
em favor de cada um dos seus filhos. Então Jó se levantava de madrugada e orava ao Senhor, buscava a face de Deus nas primeiras horas da manhã, né? Logo cedinho, na madruga. E Jó oferecia sacrifícios a Deus, orações ao Senhor por cada um dos seus filhos. Como você tem agido nesse período? Como você agiu nesse período? E aí o pastor fala o seguinte, que infelizmente nós observamos uma centralização no templo para a adoração e o serviço a Deus. Para alguns foi literalmente perder o chão. Muitas pessoas, e essas que perderam a fé, que se esfriaram na fé, na verdade estava com a sua fé voltada para o ativismo, para o estar no templo, né? Para estar ali junto com todo mundo, adorando, louvando, cantando. E quando foi impedido de fazer isso aí, literalmente o chão se abriu, o chão caiu, né? E aí declaramos que o sacerdócio universal de todo crente, mas parece que existem alguns crentes com poderes maiores do que outros. Então o acesso a Deus é liberado a todos. Nós não temos necessidade, queridos, de intermediários. Nós não temos necessidade de um lugar específico. Nós precisamos entender que quando a Bíblia nos diz que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. Então nós aprendemos com Jó que é necessário ter experiências pessoais e constantes com o Senhor. É maravilhoso estarmos na igreja louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas nós precisamos ter um momento a sós com Deus. Nós precisamos ter experiências pessoais com Deus, porque são essas experiências que nos fortalecem e nos sustentam em meio às adversidades. São essa sintonia com Deus, né? Essa harmonia com Deus que nos fortalece a nossa alma, que fortalece o nosso corpo para enfrentarmos os intempéries da vida, as adversidades da vida. Então, o autor diz aqui que é necessário ter experiências pessoais e constantes com o Senhor. Então, Jó, a Bíblia nos diz que Jó se levantava de madrugada. Esse foi o segredo de Jó. Esse foi o segredo de Jó. Levantar às madrugadas para orar ao Senhor. Estar a sós com Deus. Clamar a Deus por sua família, pelos seus filhos, por sua vida. Pedir perdão a Deus. E muitos cristãos estavam se achando santos demais, centralizados no templo, se achavam superiores. E quando o templo se fechou, muitos questionaram a Deus e muitos perderam a sua fé. Mas nós precisamos, né? E nós, nesse ano de 2020, a maioria saiu do centralismo do templo e trouxe o templo para o lar. E nós vimos muitas famílias fazendo culto doméstico. O culto doméstico reacendeu, que já estava quase morrendo na igreja do Senhor. Então, o culto doméstico, ele reviveu. As pessoas muitos lares começaram a buscar a face de Deus e muitos lares passaram a ser uma extensão do reino de Deus. Então, os cultos nos lares passaram a ser a realidade de muitas famílias. Muitas famílias que não tinham culto nos lares passaram a cultuar. Então, houve um avivamento que começou a partir da vida de cada cristão. Então, esse ano foi um ano que realmente nós nos voltamos, a igreja do Senhor nunca orou tanto, né? Nunca buscou tanto a face de Deus. Muitos se esfriaram na fé, mas porque não tinha a sua fé alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente está
edificando a nossa casa na areia, qualquer vento forte derruba. Mas quando a nossa casa é edificada na rocha, e edificar a casa na rocha dá trabalho, porque tem que perfurar a rocha, e a rocha é dura, demanda suor, demanda esforço físico, demanda determinação, calo nas mãos, calos nos joelhos, calos nos pés, persistência, perseverança. Edificar a casa na rocha não é fácil, mas é possível. E quando o nosso lar, quando a nossa vida, quando a nossa casa está edificada na rocha, quando a nossa casa está edificada na rocha, pode vir os temporais, podem vir os vendavais da vida, que a nossa casa não se abala, a nossa fé permanece inabalável. Queridos, não nos cabe de forma alguma julgar a Deus ou o sofrimento, e muito menos ficarmos fazendo comparação entre uma pessoa e outra. Nós precisamos sim buscar a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus faz. Nós precisamos buscar a Deus porque Deus é Deus, Deus é santo, Deus é poderoso, Senhor de nossas vidas. Nós não temos que buscar a Deus pelo que Deus faz em nós. Então, o momento tá bom, estou buscando a Deus. Tá tudo bem, estou na igreja adorando ao Senhor. Vieram as dificuldades, ai meu Deus, não vou para a igreja porque estou passando por provação, estou passando por tribulações. É aí que nós precisamos buscar mais a face do Senhor. Então, como os amigos de Jó, que não compreendiam o que estava acontecendo, muitas vezes, queridos, nós não compreendemos as dificuldades pelas quais nós passamos. Mas nós não precisamos entender essas dificuldades. Não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar a Deus ou julgar o sofrimento, e muito menos nós ficarmos fazendo comparações. Ah, fulano de tal está bem e a minha vida está assim, fulano de tal está assado. Então nós precisamos sim buscarmos a Deus pelo que Deus é, independente das circunstâncias, não pelo que Deus faz. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, estou bem? Estou saudável? Estou com saúde? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Estou enferma? Estou passando por dificuldades? Perdi pessoas queridas? Perdi pessoas amadas? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos ter a ciência de que tudo pertence a Deus, inclusive e principalmente as nossas vidas. Então, como foi gratificante poder orar mais, como foi gratificante poder estudar a Bíblia, nos enchermos da palavra do Senhor, nos enchermos da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, e de usar a tecnologia para alcançarmos o mundo. As igrejas ficaram em 2020 de portas fechadas, mas vivas e atuantes e presentes em uma sociedade desesperada, em uma sociedade clamando e buscando pelo Senhor. Que sejamos, eu e você, gratos a Deus pelo privilégio de experimentarmos Deus do nosso lado, o seu cuidado constante para com as nossas vidas. E queridos, se estávamos na superficialidade, foi possível mergulhar em uma intimidade plena com Deus. Se por acaso você estava vivendo de ativismo, você teve a oportunidade de mergulhar em águas profundas. Você teve a oportunidade de ter uma intimidade plena com o Senhor. Então, concluindo os nossos estudos, as cicatrizes elas foram profundas em 2020, mas também o cuidado de Deus, o zelo de Deus marcou profundamente a nossa vida. Esse ano foi um ano de lutas, mas nós glorificamos ao Senhor por suas infinitas bênçãos
sobre as nossas vidas e que possamos reafirmar em nossos corações a nossa esperança e a nossa confiança em Deus e fazermos como Jó no capítulo 19, versículo 25, a parte A. Se você não leu o livro de Jó, leia, porque traz assim lições grandiosíssimas para as nossas vidas. Então vamos fazer como o livro com Jó. Vamos renovar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Deus vive e está constante ao nosso lado. Então, para guardar no coração, eu deixo para vocês o que o salmista deixou para nós no Salmo 27, versículos 13 e 14, que diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então o rei Davi descreve, queridos, a confiança que nós devemos ter no Senhor. E essa confiança em Deus. E de que Deus é superior a qualquer inimigo que tente agir contra nós. Ele mesmo diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E nós iremos sim contemplar com toda certeza as bênçãos do Senhor derramadas sobre a face da terra. Então seja forte, seja corajoso, seja corajosa e espere no Senhor. Renove suas forças, renove a sua fé em Deus. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite maravilhosa na presença dEle, tendo a certeza do cuidado, do zelo de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. E eu convido a você para amanhã, às 9 horas da manhã, estarmos novamente juntinhos, adorando ao nosso Deus e buscando aprender da sua palavra na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas e 30 minutos, você tem a oportunidade, querido, de estar no templo, adorando ao Senhor, buscando a face de Deus. Então não perca essa oportunidade não, porque é uma oportunidade ímpar para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela foi provada e ela precisa apresentar-se a Deus aprovada, como obreira que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que eu e você possamos sim sermos apresentados a Deus aprovados. Nós somos provados em 2020. E eu falei o seguinte: olha, isso aí é só um prenúncio da perseguição à igreja nos últimos dias. Os momentos que nós vivemos, a situação que nós vivemos em 2020 foi uma oportunidade que a igreja teve de fortalecer a sua fé. Porque a Bíblia nos diz que os dias são maus. E que a igreja do Senhor, ela vai passar por momentos difíceis. Mas nós precisamos, queridos, eu e você, apesar de tudo, termos a certeza de que nós veremos a bondade de Deus sobre a terra e que a nossa esperança é o Senhor. Então sejamos fortes e corajosos e vamos esperar sim no Senhor. Que Deus nos abençoe. O nosso muito obrigada a cada uma de vocês. Continuemos orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.